grande problema da saúde são as escolhas. São as escolhas de saúde que nós fazemos, ou somos levados a fazer. Eu falei, bom, o segredo aqui, então, vendo aquele corpo todo, é estudar a ciência por trás da mudança. Não tem novidade nenhuma debaixo do sol, em cima da terra, sobre estilo de vida. Né? A gente já sabe o que precisa ser feito. A gente não sabe como precisa ser feito. Né? Aquele comportamento compulsivo, ele tem uma função. E você não corrige a função do comportamento operando o corpo, porque isso está na mente. Apesar desse dualismo, faria Skinner revirar no túmulo, porque ele fala que o comportamento é do organismo inteiro, não dá para separar o corpo e a mente, mas não dá para operar o comportamento operando o corpo. O paciente arruma outro comportamento com a mesma função. E essa flexibilidade psicológica, esse modelo da flexibilidade psicológica, a gente tem artigos publicados mostrando que baixa flexibilidade psicológica leva, por exemplo, a dificuldade de aderir à atividade física. Baixa flexibilidade psicológica leva a problemas alimentares, leva a problemas de sono, de relacionamento, de todos os pilares. Né? Apenas 5 a 10% dos pacientes mudam o estilo de vida com orientação médica. Esse é o grande desafio de todo o sistema de saúde do século XXI. Hoje, a gente vai falar em um episódio especial sobre a ciência da mudança, a grande queridinha da medicina do estilo de vida. E hoje eu vou estar aqui conduzindo esse episódio na companhia do meu grande amigo, Dr. Luiz Carlos, coordenador da nossa formação de Ciência da Mudança. Luiz, seja bem-vindo ao seu podcast aqui da MEV Brasil. Oi, Caio, joia. Tudo bem? Tudo bem, você que está ouvindo a gente? A gente está aí de novo no MEV-REC e dessa vez para conversar sobre um assunto que eu sou apaixonado. Né? Como o Caio estava dizendo, é uma mudança de paradigma dentro da medicina do estilo de vida e eu espero que a gente possa mostrar para você hoje por que ela é tão importante. Excelente. Então, acho que a gente já pode começar literalmente trazendo esse tópico que você colocou, né? Tava lembrando aqui um pouquinho da minha própria história, né, com a MEV. Eu acho que você também passou por uma história relativamente semelhante ali, 17, 18, quando a gente começou a ter os primeiros contatos, eu acho que você um pouquinho antes, com a medicina do estilo de vida, e que a gente ia abrir as literaturas, né, os primeiros livros publicados, o handbook ali de MEV, em que geralmente a estrutura, né, principalmente das primeiras versões dos cursos e da própria literatura de MEV, era muito em torno de falar da importância do estilo de vida, das evidências, né, de como o estilo de vida, né, obviamente seria importante para remitir doenças, tratamento, prevenção. Só que, obviamente, a gente tinha ali geralmente um pequeno capítulo dentro dos 20 e poucos capítulos ali do handbook falando sobre behavior change, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para você, Luiz, de como é que a MEV Brasil, de como é que você também um pouquinho da nossa da sua história, né, pessoal, e depois a sinergia disso dentro da MEV Brasil, como é que foi esse contato com a MEV, pensando desse aspecto da ciência da mudança, e de como é que talvez isso foi mudando ao longo do tempo aí, em relação à importância disso na abordagem clínica, principalmente, né? Caio, assim, lá por volta de 2017, 2018 mesmo, né, eu já vinha, né, discutindo a questão de pensamento todas as vezes que eu ia, de comportamento, todas as vezes que eu ia falar de medicina do estilo de vida, aqui na universidade, em palestra, em congresso, e para mim começou a ficar muito claro, né, que comportamento era a chave. Até que um dia eu estava dando uma palestra num congresso de medicina do estilo de vida sobre estilo de vida digital, abordando tecnoestresse. E ali no meio da palestra, ali no calor, ali enquanto você está raciocinando ali, né, o que você está dizendo, interagindo com o público, veio uma coisa para mim muito clara, assim, né? O grande problema da saúde são as escolhas. São as escolhas de saúde que nós fazemos, ou somos levados a fazer. Mais à frente a gente pode discutir sobre essa questão da liberdade de escolha, se ela existe ou não, né? Mas é isso, né? Eu já tenho a história, né, de trabalhar com comportamento há muito tempo, porque eu sou psiquiatra, então tinha a história da psicoterapia, da psiquiatria. Comecei a ver que isso era o que faria diferença, mas na MEV Brasil, né, quando a gente começou a ensinar a medicina do estilo de vida
para o profissional de saúde, aí isso se impôs de um jeito muito mais claro, porque ficava evidente o quê? Não adianta eu ensinar medicina do estilo de vida para o médico se ele, com a cabeça cheia de informações sobre a importância da alimentação, a importância da atividade física, das conexões sociais, do manejo de estresse e por aí vai, todos os ditos pilares da medicina do estilo de vida, se na hora da prática, a hora que ele vai levar a ciência para a solução que o paciente precisa, ele não tem ferramenta nenhuma para fazer isso se tornar realidade, porque a ideia ela tem que se tornar algo concreto, né? Ela tem que sair do pensamento e se tornar uma ação concreta para fazer diferença na vida do paciente. E aí existiam os limites, né? Quais eram as coisas disponíveis ali nos livros, nos manuais, nos congressos? Um pouco se falava de. Estavam três coisas ligadas, né? Entrevista motivacional, uma técnica já tradicional dentro da saúde mental para abordagem de dependência química, o modelo transteórico, que os dois são gêmeos separados no nascimento ali, né? Eles não são fruto do mesmo pensamento, mas eles como se tivessem sido feitos juntos, né? O modelo transteórico do Prochaska sendo talvez assim o superstar, super pop. Posso fazer críticas depois a ele, né? Ele é popular, mas bonitinho, mas ordinário, né? E a junção desses dois dentro de uma coisa, né, que foi chamado de coaching de saúde. Então existiam essas três discussões, né? Muitas pessoas entendiam o coaching de saúde como uma forma de coaching que usava a entrevista motivacional, pensava dentro do modelo transteórico para poder fazer mudanças de saúde ali. Era isso que existia. Talvez um temperozinho assim bem por cima de uma psicologia positiva, falando ali de sim, reforço positivo, algumas coisas muito nesse sentido, né? pouco, Sem muita, muito vamos dizer aprofundamento assim, tanto teórico teórico. e principalmente de intervenção clínica, né? Isso, porque casa muito, né, a discussão dentro da medicina do estilo de vida, a ideia de uma medicina positiva. Tanto que quando nós criamos o primeiro, na verdade foi o primeiro e é o projeto educacional da MEV Brasil até hoje, ele tinha essa linha de abranger esses tópicos, né? A medicina do estilo de vida, abordagem de mudança de comportamento, incluindo uma visão de psicologia positiva e depois negócios em saúde. Então, esse era o projeto desde o começo, né? Do projeto educacional. Então, a psicologia positiva entrava ali muito em torno das discussões de força de caráter, propósito, como um motivador para mudança, para justificar, né? Mas eu achava aquilo assim descoordenado, né, teoricamente, desarmado na prática, né? E por isso pouco efetivo, né? E ao experimentar isso assim na prática, no consultório mesmo, e conversando com os alunos, a aplicação, isso se comprovou. E aí, Caio, um dia, né, lembro disso até hoje, um dia eu sentei na frente do computador e falei assim, eu vou resolver esse problema. Foi meio que foi esse o espírito assim, eu vou resolver esse problema, porque eu entendo que a medicina do estilo de vida não vai funcionar se a gente não conseguir fazer isso na prática. E eu sentei mesmo na frente do computador e a minha busca na literatura fiz uma pergunta óbvia, né? E na razão. Vamos nos primeiros princípios. O que as pessoas que mudam fazem diferente das pessoas que não conseguem mudar? Pergunta óbvia, né? Quem dá conta de mudar o estilo de vida faz o que de diferente? Com essa pergunta eu queria saber o que que eu faço, o que que eu ajudo meu paciente a mudar. E aí, bum, né? E aí eu descobri que existia uma ciência imensa, existe um monte de conhecimento sobre motivadores, sobre estágios, sobre modelos, teorias, é,
fatores ligados a escolhas diferentes, a como o comportamento funciona. E aí falei, bom, o segredo aqui, então, vendo aquele corpo todo, é estudar a ciência por trás da mudança. É isso que nós precisamos fazer. A medicina do estilo de vida só vai funcionar se tiver a ciência por trás da mudança. E eu lembrei na época, né, tinha visto uma frase do presidente do Banco Econômico Mundial, do Banco Mundial, que é um médico, era um médico na época, um médico coreano, eu não lembro o nome dele agora, mas tinha uma frase dele que era assim: nós não precisamos de mais inovações em tecnologia e em novos medicamentos. O nosso problema na medicina é a entrega. É a entrega. A grande ciência, ele usou essa expressão, a ciência a ciência de foguete é a entrega, é como a gente entrega. E aí ficou claro para mim, a dificuldade é essa, é o motor, é como que eu construo o foguete para entregar a ciência da mudança. É ela que ia ser o aparato tecnológico para entregar a mudança. E aí começou, né, a busca de conhecer e construir esse corpo teórico e prático de ferramentas dentro da medicina do estilo de vida. E nesse sentido também os projetos pedagógicos da MEV Brasil acabam tendo um tom ou ênfases um pouco maiores, né? Justamente nessa parte de ciência da mudança, porque a gente vê na prática, e obviamente por isso se tornou uma crença, né, de que se a gente não tivesse ferramental, a gente não consegue avançar bastante. Mas, ao mesmo tempo, Luiz, isso é uma coisa que inclusive nos deixa muito alegre, né? A gente já teve oportunidade de falar isso em outros momentos. A gente tem visto também uma mudança, ou aparentemente, né, uma mudança em relação a isso, em relação a figuras catedráticas aí, também dentro da MEV, né? Eu acho que talvez a gente tenha a gente diria em termos de publicação, um marco importante, que é uma publicação ali da Beth Fratz na Revista Americana de Medicina do Estilo de Vida, né? Eu não vou lembrar exatamente o título agora, acho que talvez você lembre. Negociação e colaboração. Negotiation and Collaboration, em que ela vai colocar que o papel do médico tinha que mudar, né? E para ele mudar tinha que ser aprendendo as estratégias de mudança de comportamento. E eu acho, Caio, que seguindo isso que você está falando, a questão é natural, que é o amadurecimento do campo. Né? Eu acho que à medida em que o campo da medicina do estilo de vida se aproxima agora de completar 20 anos como um movimento oficial, começa a existir um amadurecimento desse campo de que as discussões, as soluções, os debates, as pesquisas vão se acumulando, a própria prática, né? Então começa a acumular uma massa crítica que começa a testar as primeiras verdades, vamos dizer assim, os primeiros conceitos, as primeiras práticas, e ver que a realidade desafia elas. Né? Então elas são desafiadas pelo mundo real, e aí você começa a descobrir que precisa ir para outro canto. E por isso hoje a gente vê mesmo, né, a publicação de vários livros começa a crescer. A Beth Freitas, ela é uma que tem publicado livros falando de comportamento, porque tem ficado evidente, né? Não tem novidade nenhuma debaixo do sol em cima da terra sobre o estilo de vida, né? A gente já sabe o que precisa ser feito. A gente não sabe como precisa ser feito. Então é Excelente. natural que com o E ao amadurecimento mesmo do campo, tempo, eu diria que, na verdade, assim, a gente poderia dizer que talvez a MEV, na verdade, abriu as janelas para uma área do conhecimento que já estava ali, né? Tanto que nos primeiros livros já tinha um pouquinho, mas ainda não era a centralidade. Mas, na verdade, é um campo do conhecimento bastante antigo, né? Se a gente for pegar ali as primeiras publicações do próprio modelo transteórico e de grande parte das teorias que a gente vai comentar aqui, são décadas, pelo menos 3, 4 décadas, muitas delas, né? muito mais até, né? Porque o que a gente está falando aqui é sobre o estudo do comportamento humano. O que é isso que chama ciência da mudança, né? A ciência da mudança é uma ciência de mudança de comportamento. Eu acho que alguns pontos aqui, vamos dizer assim, Caio, estabelecer alguns axiomas da ciência da mudança para a gente dizer, né, são importantes. Né? Por que isso é importante? Primeiro,
que tem que entrar na cabeça de todo mundo que chega na medicina do estilo de vida, que medicina do estilo de vida, nós não estamos falando de pilares que possam ser medidos como glicemia, colesterol e nível de ureia no sangue. Você não mede a quantidade de bom pilar que você tem. A gente não pode tratar estilo de vida desse jeito. O que é estilo de vida? Estilo de vida é comportamento, e sendo comportamento, ele tem que ser tratado, analisado e as intervenções desenhadas para o que ele é. A categoria aqui, né? O Caio adora Natureza, falar o né? termo categoria, né? Filósofo. A categoria é comportamento. Então, se a categoria é comportamento, onde a gente tem que ir? Em quem estuda comportamento. Então, a gente tem que ir lá e entender, por exemplo, Skinner, no behaviorismo e na análise comportamental, é o pai desse lugar. Né? A gente vai ter que estudar a partir dessas fontes. Né? E é Sim. nessas fontes, nesse arsenal teórico e instrumental de intervenções, que a gente vai encontrar o poder para poder fazer a medicina do estilo de vida fazer a diferença que ela faz, que ela tem que fazer. Fazendo um breve parêntese aqui, né, Luiz? Você pode complementar, mas assim, talvez, imagino que na cabeça de alguns tenha aparecido alguma dúvida aí, já que a gente está falando de autores que são da psicologia, né? Psicologia é estudo do comportamento. Só que você pode utilizar esse conhecimento para fazer psicoterapia, que é uma abordagem específica, com formação específica, ou você pode usar esse mesmo conjunto de conhecimento para fazer intervenções de Para outra fazer categoria. para fazer muitas outras coisas, porque o que as Sim? pessoas não confundem é o que o que comumente as pessoas acham é que o psicólogo forma para fazer psicoterapia. A psicologia é uma ciência básica. Ela é uma ciência básica que Como estuda, biologia, se a gente puder dar o como se exemplo fosse assim, parecido. biologia, né? Como se fosse biologia, matemática. Ela é uma ciência básica que estuda, vamos dizer assim, a biologia, a física, a química, elas são ciências que estudam o mundo natural. A psicologia está dentro das ciências básicas que estudam o mundo social, o mundo das relações, né? O mundo do comportamento. Eu uso psicologia, nós vamos usar a psicologia como matéria-prima em diversos outros cenários. A medicina é uma ciência aplicada que usa o conhecimento produzido pela ciência básica da biologia, da física, da química, da farmaco, da psicologia, para poder fazer aquilo que ela se propõe a fazer, que é intervir em saúde humana. E a psicologia serve para educação, para marketing, né? Tem Exato. economia comportamental para economia, para explicar política. Então existe a psicologia política. Tudo aquilo que envolver comportamento humano carece do estudo do ser humano, de como ele funciona no comportamento dele. E essa é a psicologia. Aí o problema é esse, né, Caio? A gente não estuda psicologia na faculdade de medicina. Médico não sabe comportamento. E já associa isso como uma coisa distinta necessariamente da prática médica, né? Então, acho que fechando esse Acha, parêntese acha aqui, que isso é do domínio da saúde mental. E não é, sim, que é uma né? outra, que é uma outra coisa também que a gente já vivenciou de dúvida, né? Agora, dá um panorama para a gente, Luiz, até já trazendo aqui como referência e pedir para comentar um pouco sobre isso, a gente tem uma publicação dentro do Behavior Change Science, né, vamos colocar assim, desse campo de estudo, que eu diria que é um marco, né, um paradigma aí, sem dúvida, ampliou muitos horizontes, que é uma publicação que foi coordenada pela nossa querida, né, Susan Mitch, já que nós somos parte aqui do fã-clube Nós somos fundadores do brasileiro. fã-clube brasileiro da professora Susan Mitch, da Universidade de Londres. E Né? A que gente fundou o fã-clube dela aqui. comenta um pouquinho, Luiz, sobre essa publicação, né, sobre esse projeto, na verdade, né, que é o Na projeto verdade de é um projeto taxonomia, de pesquisa, né? projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa no sentido estrito, né? De não um projeto de uma pesquisa, mas um projeto de vida de pesquisa, porque é um grande projeto que deu origem a dezenas Vários de braços, né? publicações, né? E que tem um impacto imenso aí de citação. Esse grupo coordenado pela professora Susan Mitch, por outro pesquisador que é o West, né, também lá da Inglaterra,
eles estão dentro de um campo que é chamado de ciência da implementação. O que significa? É como que a gente pega a ciência para fazer ela virar solução, né? Como que a gente traz os dados científicos para que eles tenham impacto na vida real, né? Para que não ficar um monte de coisa publicada aí inútil, dar utilidade para isso. E aí eles fizeram um esforço imenso, né? Tem uma publicação muito legal dela que começa assim: intervenções, as intervenções de saúde são baseadas ou inspiradas em ciência, em evidência? Né? Aí ela vai fazer uma distinção de que as Excelente. pessoas acham que estão fazendo intervenções baseadas em evidência, eles estão se inspirando. Ah, porque eu raciocino com um modelo transteórico, o paciente está na pré-contemplação, isso é inspirado em ciência, isso não é baseado em ciência. E aí ela vai construir um projeto a partir de então, começa lá na década de 90, com um grupo imenso de pesquisadores para explorar, primeiro mapear todas as teorias de mudança de comportamento de saúde que existem. E aí ela chega a um número assim, 83 diferentes teorias e modelos de mudança de comportamento diferente na época. É claro que continua se publicando e se inventando modelos por aí. E Isso é foi de muita 2013, só para lembrar essa primeira publicação. Então a Isso, gente vai ter até sair uma atualização recente, né, que você vai comentar também. isso. A gente está falando E de aí era 2013, muita teoria. 83 teorias. 83 teorias. Aí o que ela faz? Quando ela vê 83 teorias, esse grupo de pesquisa fala o quê? Nós precisamos ir além disso. Não tá para trabalhar com 83. A gente precisa de um metamodelo. A gente precisa construir algo que explique, porque não é E possível até que uma 83 linguagem comum, uma né? linguagem. Porque não é possível que 83 teorias estão falando de coisas diferentes. Provavelmente estão falando de jeitos diferentes das mesmas coisas, né? E aí ela cria um domínio teórico, um framework de domínio teórico, investiga quais são as categorias em que essas teorias vão agir e parte depois para descobrir, e aí é o grande trabalho, descobrir que técnicas de intervenção agem sobre os mecanismos de mudança que as teorias trabalham. Então foi assim, tem a teoria. As teorias, elas mexem com mecanismos. Elas dizem sobre mecanismos de mudança de comportamento. Pronto, agora que a gente sabe quais são as peças, como eu aperto os parafusos? Aí ela vai investigar as técnicas. E aí cria-se a taxonomia de técnicas de mudança. Saiu a primeira versão 1, ela foi testada, saiu era pequena, era uma taxonomia que chamava Calore. Depois amplia e forma a taxonomia V2, que dá origem a um modelo que chama COMBI-B. E agora, recentemente, ano passado, eles concluíram uma revisão, vai sair a taxonomia 3. O artigo está aí num site de revisões, né, que você coloca o artigo e ele vai sendo criticado Sim. pelas pessoas antes da publicação definitiva. Então, mais de 100 técnicas diferentes de mudança de comportamento. Aí o que a Susan Mitch fala quando você vai ler a literatura publicada por ela e por esse grupo? Nós fracassamos retumbantemente, somos humilhados, né? Nós somos colocados no chão, abaixo do zero, quando a gente entra no jogo da mudança de comportamento em saúde. Por quê? Porque nós não temos repertório. Porque a gente só sabe o quê? Falar para o paciente que algo faz mal ou faz bem e falar a consequência negativa ou positiva disso. Isso aqui são 3 técnicas de cento e tantas. 3. Sim. Eu posso adicionar algumas outras como punição, que às vezes o médico emburra com o paciente, né? E aí você adiciona, vira 4, mas E sem a clareza de em que momento isso vai fazer sentido, né? e Porque é uma das técnicas, mas em que momento específico do processo de mudança essas técnicas, além de ter o repertório ampliado, né, porque a obviamente. técnica, ela é uma técnica que ela é um comportamento, né? E comportamento, o Skinner vai falar, behaviorismo todo vai dizer, comportamento ele tem função. Eu tenho que saber a função do comportamento para poder usar a técnica correta. Então, se eu desconheço uma teoria, se eu desconheço como funciona o comportamento,
eu não aproveito nem as técnicas bem, né? Então, por isso que a gente diz muito, né? Falta repertório e falta ciência da mudança, né? Esse é o grande poder que o médico pode ter, né, quando ele quer fazer diferença na vida do paciente. E não é nem, Caio, eu Exato. acho que uma coisa importante aqui, não é nem só para mudança de estilo de vida, não. Sim. Porque, assim, um dos maiores problemas da saúde é adesão. Adesão a tratamento. Medicamentosa, adesão ao tratamento. É responsável só nos Estados Unidos por um prejuízo de 300 bilhões de dólares, o problema da adesão. 10% das internações de idosos nos Estados Unidos é por má adesão. A quantidade de mortes por má adesão é gigantesca. E adesão ou não adesão à tomada de medicação é o quê? Comportamento. Né? Vou até pôr a mão assim, só para quem está vendo o podcast no vídeo, vai virar até meme isso aqui. Comportamento. É comportamento. Né? Ou seja, a gente está falando que. Só fazer uma retrospectiva aqui, né? Um resumo, que é uma técnica de mudança também. A gente está Aqui a gente é falando que. tão viciado em técnica de mudança que a gente vai fazendo as coisas e nomeando. Então a gente começou falando da MEV, né? De como a MEV que tem esse objetivo de, né, fazer intervenções com foco em estilo de vida depende ou tem como gargalo principal a parte da adesão do paciente à mudança do estilo de vida. A gente falou que na literatura da MEV começou a haver uma ampliação, mas acaba que ainda está muito em torno ali de 2, 3 teorias, ao mesmo tempo que quando a gente vai para a literatura, a gente tem aí mapeado pelo menos 83 teorias diferentes, né? O corpo teórico disso na vida lá, assim, né, já publicado, ele é muito maior do que o que a medicina do estilo de vida explorou. Excelente. Só que a gente tem uma mudança de paradigma nessa área também recente, né? Coisa aí talvez de 5 anos no máximo, talvez forçando um pouquinho mais disso, mas se eu não me engano, a primeira publicação com esse nome, se eu não me engano, tem uns 5 anos, que é literalmente uma mudança de paradigma, né? Que é a mudança baseada em processos. Isso. Fala um pouquinho sobre isso, Luiz. É, Kai, né, quem começou essa história, né, esse artigo foi publicado pelo Reis, Stephen Reis e Hoffman, com um artigo com o título seguinte: a terapia baseada em processo, o futuro da intervenção em saúde. Né? Stephen Reis, vamos dar uma situada aqui, ele foi o cara que criou uma técnica, né, um ramo de psicoterapia chamado terapia de aceitação e compromisso. Só que apesar disso estar no campo da terapia ali com esse nome, isso foi uma revolução assim na forma de pensar o comportamento e de intervir no comportamento. E ficou claro, desde o começo, para o próprio Reis, que aquilo que ele estava trabalhando tinha influência na educação e na saúde geral, nos negócios, em outras dimensões. Porque era sobre como funcionava a mente e o que motivava as pessoas e o que fazia as pessoas mudar ou não. Né, que foi esse modelo do Hexaflex, que depois a gente pode explicar. Se eu puder abrir um parêntese rapidinho, Luiz, só pegando um pouquinho dessa história bem rápida, né? A psicologia, a psiquiatria, ela herdou muito do surgimento da medicina moderna, aquela ideia de, tipo, temos um problema, o que é que a gente faz para diminuir esse problema? Isso. Então, quando a gente começou a formar ali a parte de saúde mental, principalmente da história da psiquiatria, né? Você tem ali depressão é esse sintoma é um conjunto ali de sintomas, e aí você começa a pensar quais intervenções a gente faz para mudar esses sintomas. E grande parte... Pensando nesse modelo, né, a gente fala que é um modelo médico, né, ele cria um remédio para um problema. Exato. E aí se começou a pensar comportamento desse jeito. Tem um comportamento, cria uma técnica para aquele comportamento. Tem depressão, cria um protocolo. E isso gerou assim uma imensidão de coisas que torna muito difícil. Então, quando a gente fala em 83 técnicas de mudança de comportamento, eu acho que tem gente que está ouvindo isso e pode até falar assim: meu Deus, como é que eu vou aprender isso tudo? Né? E eu diria que também a lógica do objetivo do tratamento.
né? Sim, Porque quando a gente pensa em termos de teleologia, né, qual é o objetivo? Ah, se o problema é a presença desses sintomas, o objetivo do tratamento é reduzir esses sintomas. E aí a grande mudança, né, vamos dizer assim, que a ACT e algumas outras abordagens dentro de uma mesma base filosófica começa a trazer esse é o objetivo final ou o objetivo final do tratamento é outro? é. Essa mudança, né, fez com que o Stephen Reis começasse a trabalhar com a ideia de que o problema não é acabar com o sintoma, o problema é viver bem, né, apesar de por isso que a terapia chama terapia de aceitação e compromisso, porque eu aceito, nem tudo tem solução, mas é preciso ter compromisso com aquilo que é uma vida valorosa, né. E aí o Reis, ele vai durante aí os anos seguintes e as pesquisas, depois um corpo de pesquisa muito grande em volta dessa ideia, né, do contextualismo, que é o campo onde está a terapia de aceitação e compromisso, ele vai propor o seguinte: será que na verdade, ele está tentando resolver nesse artigo, né, de 2019, 2018, ele vai tentar resolver uma pergunta feita por outros pesquisadores, um deles chama Paul, o próprio Prochaska fez essa pergunta, que é a seguinte: o que nós podemos, o que funciona, feito por quem, feito como, que resolve o que para o meu paciente? E aí ele chega numa coisa que é uma coisa que o Prochaska já tinha pensado, que é processos de mudança. Então o Reis não foi genial, não, né? Ele pegou uma ideia do próprio Prochaska, né? Qual processo funciona para provocar a mudança? E aí ele vai começar a estudar e ver que existem processos que a gente fala que são transversais, são, são mecanismos comuns, não importa a teoria, não importa a técnica, não importa a pessoa, não importa o problema, tem mecanismos comuns de provocar a mudança. E aí ele vai propor isso que é chamado de mudança baseada em processos. Se eu compreender os processos por trás da mudança, não importa o que o paciente tem, eu tenho agora um vocabulário, eu tenho um arsenal para poder ajudar o meu paciente em qualquer situação. Não importa a teoria, não importa o modelo, não importa a condição, não importa o paciente, porque eu tenho o vocabulário. E aí eu escrevo, né, as intervenções para ele. Uma analogia que eu gosto de usar, obviamente ela tem sua limitação, mas é que é como se as técnicas elas fossem várias ruas diferentes, que no final ela leva para uma mesma avenida, para um mesmo processo. Então, às vezes, você tem como ativar um mesmo processo usando técnicas diferentes. Se a gente for olhar do ponto de vista do diagnóstico, a gente pode ter vários problemas de saúde que são gerados por um mesmo processo cognitivo, que às vezes vai se refletir no comportamento em relação à bebida, às vezes vai se refletir em relação ao comportamento social. Então, é como se fosse. É o termo que ele usa, né? O mecanismo de funcionamento da mente mesmo. E por isso, é literalmente uma mudança de paradigma, porque não é só mais uma teoria dentro das 83 que a gente já tinha. É uma É uma teoria capaz de mudança, explicar todas as outras. um metamodelo, né? Um Por modelo que isso que é explica chamado de todos os modelos. metamodelo. É uma linguagem que você consegue explicar as outras linguagens de falar sobre comportamento. Então, isso, assim, uma coisa revolucionária. Os autores que comentam, por exemplo, os livros que depois Reis e Hoffman vão publicar, eles são grandes nomes do estudo do comportamento e eles comentam isso. Isso aqui é a voz atual sobre o estudo do comportamento, isso aqui é disruptivo, né? E aí a questão é que, assim, o último livro publicado pelo Reis, ele fala sobre a mudança baseada em processo, fala sobre a análise funcional, né, que é pensar quais as funções dos comportamentos, como você Sim. interfere nisso, Como é que né? qual é a função desse comportamento alimentar? Qual é a função desse comportamento sedentário? Como é que isso vai como é que isso interfere em outros fatores do estilo de vida
da realidade daquele paciente, né? E é até muito interessante trazer isso, Caio, porque às vezes as pessoas vão ouvindo isso e elas acham que isso é uma coisa muito descolada da realidade. Mas eu vou dar um exemplo, né, de como a importância de entender a função do comportamento é importante. A gente sabe, né, tem bastante publicação sobre isso, de que é um tanto comum que pacientes com transtornos alimentares, ao fazerem cirurgia bariátrica, depois da cirurgia bariátrica, uma porcentagem considerável desenvolve outros transtornos compulsivos, como, por exemplo, beber pesado. Eles não eram alcoólatras, é algo de novo que surge. Eles não eram etilistas e, de repente, eles se tornam. E aí, vendo isso, né, tem artigo publicado sobre isso, né? Por isso que quando vai fazer uma cirurgia bariátrica, você precisa de uma boa avaliação psicológica, uma boa avaliação psiquiátrica, né? Justamente, não é por chatura, não, né? É para poder avaliar isso, né? Aquele comportamento compulsivo, ele tem uma função. E você não corrige a função do comportamento operando o corpo, porque isso está na mente. Apesar desse dualismo, faria Skinner Sim, revirar no túmulo, porque ele fala que comportamento é do organismo inteiro, não dá para separar o corpo e a sim, mente, mas não dá para operar o comportamento operando o corpo. O paciente arruma outro comportamento com a mesma função. Não o exato. paciente, né? O comportamento em si. Ele pede para outra coisa Isso. assumir a função que ele tinha. Então, por A isso gente isso é tão diria que o importante. processo específico ele não foi necessariamente mudado, né? Isso, não atingiu aquilo que era a questão comportamental. Agora, o grande coisa também, Caio, é que aí o Reis ele vai mostrar que existe um processo comum, transversal, que está relacionado a todas as questões clínicas, inclusive as questões ligadas à saúde física, se a gente quiser dividir assim, né? Inclusive estilo de vida, que é o processo da flexibilidade psicológica, a capacidade de determinar seu comportamento de forma livre, apesar de contextos da sua vida. Você terá escolher agir de forma valorosa, apesar de condições. Você não ser empurrado, por exemplo, pelo medo, né? E essa flexibilidade psicológica, esse modelo da flexibilidade psicológica, a gente tem artigos publicados mostrando que baixa flexibilidade psicológica leva, por exemplo, a dificuldade de aderir à atividade física. Baixa flexibilidade psicológica leva a problemas Sim. alimentares, leva a problemas de sono, de relacionamento, de todos os pilares, né? Inclusive, a gente teve a oportunidade de fazer uma publicação sobre isso, né? Mostrando, tá um pouquinho desatualizado, que eu acho que foi 2019 ou 2020, mas mostrando ali na época o que já tinha de literatura, né? Utilizando a abordagem, obviamente, ali da ACT, que é o modelo da flexibilidade psicológica, dentro dos pilares da MEV. Naquela época, a gente já tinha pelo menos um artigo publicado para cada pilar, no de movimento já tinha uma revisão, né, de sistemática ali, se não me engano, com 6 RCTs, né? Então, assim, e obviamente isso avançou muito, ainda mais de maneira considerável nesses últimos 2 a 3 anos, por causa desse crescimento da mudança baseada em processo. Então, essa literatura, utilizando essa linguagem, essa estrutura, tem crescido cada vez mais. E do reconhecimento também, e teve um impulsionador disso, né? Sim, O grande acelerador de futuros, o Covid, né? Ele fez com que isso acelerasse também, sim, porque começou a se fazer questões sobre o bem-estar de forma muito mais, sim, o florescimento humano, de forma muito mais intenso do que antes, acelerou a coisa. E foi nessa época aí que o Reis acaba publicando esses livros, né? excelente. E aí, Caio, vem uma coisa, né? A gente tem isso tudo publicado, esse corpo teórico, essa possibilidade de intervenções, e isso a medição do estilo de vida estava desconhecendo e não aproveitando o potencial disso para uma área que naturalmente precisa disso.
E foi daí que a gente decidiu, né, assim, a gente vem trazendo essa discussão, a gente estuda Sim, isso há bastante tempo, né, vem trazendo essa discussão e tornando isso soluções claras. O MavChange, ele nasceu para isso, né, a nossa formação sim. em ciências da mudança, Ciência da da mudança. ciência da mudança, né, ele nasceu para fazer isso e dar esse repertório, né, para o clínico em medicina do estilo de vida. Interessante. Luiz, aproveitando que você falou aí do MavChange, a gente tem uma atualização bem importante. A gente está indo para a quarta versão, né, da formação de regravação, de expansão aí do conteúdo. Só que nessa versão específica a gente tem uma novidade que, na minha opinião, né, na minha hipótese pré-teste, né, já que o teste vai ser a próxima turma que vai estar iniciando agora do primeiro semestre de 2024, que são os Change Cards, né, que é uma nova estrutura aí dentro do kit ali de ferramentas de que a gente envia para os alunos. De onde é que vem isso? O que é que são Change Cards e de onde é que veio essa ideia, né, esse projeto? É, cada vez que a gente repensa, né, e aplica a formação, a gente vai descobrindo que a gente pode enriquecer o arsenal ali do nosso aluno para ele fazer as mudanças. E durante o trabalho ali de reformulação e pensamento do MavChange, ficou claro para a gente que existem dois núcleos muito fortes, né, que são importantes para se conseguir ter esse maior poder de fogo para fazer mudanças de comportamento ali na MEV, que é o modelo, o metamodelo da mudança baseada em processo, que traz esse jeito de pensar, né, o pensar como cientista da mudança, e é necessário as técnicas de mudança de comportamento, né, técnicas de mudança de comportamento que o médico pudesse usar no caminho enquanto ali ele fosse conduzindo, né? Então as técnicas, elas são muitas, né? A gente vê mais 100, né, técnicas de mudança, tem muito mais descrito na literatura. E aí um dia pensando sobre isso, discutindo sobre isso até aqui dentro da equipe da MEV Brasil, eu falei uma frase que falei o seguinte: o médico precisa ter mais cartas na manga para poder ajudar seu paciente a mudar. Quando eu escutei eu falando essa frase, né, eu repeti ela para mim, cartas na manga, e aí lembrei que baralhos são ferramentas importantes de De intervenção e de treinamento, né? educação em psicologia, por exemplo, né? E aí foi um processo de pesquisa, né, reunindo as técnicas, estudando as técnicas, tentando entender quais eram os princípios dessas técnicas, e aí durante mais de um ano, né, de estudo, a gente separou, né, as técnicas que importam, né, as mais importantes, por estágio do processo de mudança. Tem 4 estágios, basicamente, que a mudança passa, né? A pessoa precisa querer, decidir, criar um plano e agir. Desejo, decisão, plano e ação. É isso que é o trabalho, né? Olhando qualquer modelo de estágio, Prochaska, Goldwitzer, qualquer modelo, se resume a desejo, decisão, plano e ação. E aí selecionei as 65 técnicas que importam para a prática. As outras, elas têm muito a ver com saúde pública, Sim, marketing, educação em saúde, não interessavam aqui, e dividir essas técnicas dentro dos 4 estágios. E aí veio o processo de produzir as cartas, com o nome da técnica, o conceito, exemplo e o princípio, para que você, entendendo o princípio, possa saber aplicar bem. E aí, nesse núcleo do MavChange, né, nós vamos o médico vai aprender, né, o aluno vai aprender ali como que ele usa, né, esse repertório de técnicas que está ali no baralho para criar sim. intervenções e aí trazer uma criatividade clínica, né, baseada em ciência para ele poder ajudar o paciente. Eu diria que quando você tem repertório, você consegue desenvolver intervenções realmente personalizadas, né? No sentido de não apenas você gravar um roteiro, às vezes de uma metodologia específica, né, que pega uma parte ali do processo de mudança, mas você entendendo o mecanismo, né, que é como se fosse um engenheiro, né? Um engenheiro ele entende o processo que está ali por trás do funcionamento.
E aí, entendendo isso, você consegue ter a engenhosidade de fazer intervenções distintas a depender do contexto do paciente. Eu uso uma metáfora, que é uma comparação, que é assim: você pode ter uma visão de mecânico ou de engenheiro, né? Sim. O mecânico, ele conserta, ele dá um jeito lá e conserta o que está com defeito, né? Mas não existe ali uma capacidade criativa, né? A capacidade criativa, se, por exemplo, não tiver peça para aquele carro, né, disponível no mercado, naquela máquina, não tem o que fazer, né? Não dá para consertar. Agora, quando você tem capacidade criativa, você tem a Você engenhosidade da domina o ciência, processo, né? né, do processo, você cria, né? Você cria uma solução. Então, por isso eu faço essa comparação que aqui o que a gente tenta fazer, né, com a mudança baseada em processo e com as técnicas, usando, por exemplo, os change cards como instrumento para isso, é tornar o médico um engenheiro de mudanças, né? Usar a ciência da mudança para construir, para fazer design de intervenções Cientista da e mudança. fazer essas combinações como um engenheiro faz. Excelente, Luiz. Excelente. Pô, a gente passou por bastante coisa aí. Eu acho que foi um primeiro passo, né, de uma série aqui que a gente vai fazer sobre essas 4 fases. Então, a gente fez uma grande introdução, né, e a gente vai ter mais 4 episódios, pelo menos, aí sobre essas 4 fases de mudança, né, comentando um pouquinho das características, o que é que eu faço quando o paciente não quer mudar, o que é que eu faço quando o paciente quer mudar, mas está ambivalente, mas ele não necessariamente sabe o que fazer, como começar. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre essas técnicas em cada etapa e nós temos um convite para você, né, que está Isso. nos ouvindo até aqui. Então, No- se você nos ouviu até aqui, eu tenho certeza que você tem interesse, obviamente, na ciência da mudança, né, que você está querendo buscar mais técnicas, mais ferramentas para aumentar a adesão, ajudar o seu paciente a aderir ao estilo de vida, que é o real desafio do estilo de vida, da prática, né, de MEV. Entendendo, né, que esse é a grande questão, né? A grande questão da medicina do estilo de vida é dar conta de ajudar o paciente a fazer as mudanças. Eu gosto de dizer sempre, né, Caio? O paciente não muda não é porque ele não quer, é porque ele não dá conta. O médico não consegue ajudar o paciente a mudar porque ele não sabe como fazer, né? Então tem esses dois lados, um não dá conta e o outro não sabe ajudar ele a dar conta. E aí, por isso, o centro do nosso trabalho tem sido esse: aplicar a ciência da mudança para enfrentar as situações difíceis da clínica em medicina do estilo de vida, as situações clínicas mais desafiadoras. E aí nós decidimos, né, como tínhamos o desejo já há muito tempo de reunir a tribo, de fazer um encontro, né, da nossa escola, da tribo da MEV, dessa grande potência de revolução da saúde que é a tribo da MEV. Nós vamos ter o primeiro treinamento hands-on, mão na massa, de medicina do estilo de vida a partir do olhar da ciência da mudança, que vai ser uma experiência única, inédita e inovadora de educação. Paz. Única, inédita e inovadora. Quando eu falo isso, eu não brinco. Eu não brinco. Né? Que Prometeu. vai ser o MEV Experience. Então a gente vai fazer o MEV Experience em 6 de julho desse ano, de 2024, em São Paulo, no Centro Cultural Unibis, na Oscar Freire. E lá nós teremos uma experiência inovadora que você vai aprender num treinamento. Não é congresso, não é palestra, é algo que não tem igual, né? A gente está preparando aí uma experiência verdadeiramente nova de treinamento para enfrentar as situações difíceis na MEV dentro do desejo, da fase de desejo, da fase de decisão, de plano e de ação. E, né, Caio, tem, além disso, vai ter lá dentro, né, para um grupo específico ali que tiver interesse nesse tema, sobre negócios em MEV, né, Caio? O que vai ter dentro?
Para você que está estruturando aí a sua clínica, o seu consultório, né, a sua prática clínica de MEV, né, e sempre foi uma coisa que eu lembro desde da turma 1 do MEV Clínica que o pessoal perguntava, né, pô, como é que eu levo isso agora, como é que eu precifico consulta, como é que eu vendo, né, apresento esse trabalho, né, para os meus pacientes, para o meu público, a gente vai ter a experiência, né, dentro do evento do MEV Business. Então, além de ter toda a parte do treinamento de ciência da mudança, nos intervalos ali do almoço e no período da noite, nós temos 2 experiências a mais, né, em que a gente vai ter um almoço, né, específico com um workshop de estruturação de negócios em MEV, né, então pegando toda essa parte estratégica, né, de como pensar, estruturar um negócio em MEV, e aí obviamente a gente vai ter contextos diferentes. Aqui o objetivo é sempre que você aprenda os processos, né, ou seja, a estrutura e você contextualize para a sua Os realidade. princípios, né? Exato. E no período da noite a gente vai ter um coquetel com um toque com especialista, né? Então a gente vai ter um especialista em finanças, né? Que é o Felipe Manzano, né? Que vem de uma experiência financeira, né? Trabalhou em grandes bancos, hoje tem uma consultoria só para clínicas médicas e que vai trazer um pouco dessa expertise de finanças. E a gente vai ter também o Dr. Rubem Chaves, que é médico do esporte, também tem hoje uma rede de clínicas ali em medicina do esporte em São Paulo, onde a gente vai falar sobre precificação de consulta, cultura de equipe, enfim, toda essa parte que envolve o dia a dia ali de gestão e estruturação de um negócio em medicina. Então, para você que tem interesse em MEV, está querendo iniciar, modificar, melhorar a sua clínica, o seu consultório de MEV, é o espaço para você. Aí a Então, gente eu vou vai ter pedir no para a MEV. equipe deixar aqui o link aqui abaixo, tanto no YouTube quanto no Spotify, então você pode clicar aí direto para o site. Só para lembrar que, obviamente, né, como é um espaço físico, a gente tem ingressos limitados, né, e só a quantidade de alunos que a gente tem já é maior do que a quantidade que a gente vai ter nessa primeira edição do evento. Então, caso faça sentido para você, você tem a oportunidade de já fazer agora o investimento com o preço do primeiro lote. Você ia Isso, comentar alguma coisa, Luiz? aí você lá no Mavic Experience, você vai ter dois polos ali, né? Você vai ver como a ciência pode levar a solução dentro da medicina do estilo de vida, e você vai ver como enfrentar os grandes desafios de situações clínicas difíceis em MEV, e algo que eu gosto de repetir, falar sempre, é que você tem que monetizar a sua paixão, né? Então a MEV ela pode se tornar uma forma de você viver a vida que você deseja, né? Tranquila ali, com segurança financeira também. Então esses dois lados eles vão fazer parte dessa experiência que nós queremos oferecer para você. Não é congresso, não é curso, é treinamento, hands-on, mão na massa, uma experiência diferente de tudo que você já viu na educação médica. E isso eu garanto, né? Maravilha. O Caio sabe que eu sou capaz de loucuras nisso. Fica o convite para você. Próximo episódio vamos falar da fase de desejo. Um abraço. Esse é mais um episódio do MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil, um oferecimento da MEV Brasil. Um abraço para você.